Meu Deus do Pai! Já gritando! Eu não tô acreditando! Rapaziada, realmente muita emoção por parte da família do Joshua. E tem jornalista comparando o Joshua ao Yamal, né? Será que o Joshua também poderia ter mais oportunidades no time do Flamengo como um possível substituto para o Arrascaeta? Vamos debater esse tema, vamos falar também sobre os jogos da base nesse fim de semana. O Flamengo joga contra o Botafogo pelo Sub-17, joga amanhã também contra o Fluminense pelo Sub-20, duas partidas importantes, dois clássicos pela base do Flamengo. Em relação ao mercado da bola, o Pedro está negociando com o Flamengo uma renovação, provavelmente até o ano de 2030, com uma valorização salarial, é lógico, ele merece. Jorge Jesus demitido do Al Hilal, será que ele vai pintar na seleção brasileira? Falando sobre finanças, o Flamengo vai muito bem, obrigado. E nesse primeiro trimestre, o Flamengo conseguiu um feito que geralmente não consegue nos 3 primeiros meses do ano. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, que é importantíssimo para o canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E agora, falando sobre a nossa base, vamos dar uma passada rapidinha na agenda para esse fim de semana. Sub-20 e Sub-17 eles fazem partidas, um no sábado e outro no domingo. Nesse sábado, o Flamengo enfrentará o Botafogo e amanhã pelo Sub-20 o Flamengo enfrentará o Fluminense. As duas partidas serão jogadas fora de casa, tá? Pelo Sub-17, Taça Guanabara, Flamengo enfrenta hoje às 11 horas da manhã o Botafogo. Não temos a confirmação se a Botafogo TV transmitirá esse jogo. A Flamengo TV com certeza não transmitirá porque não está transmitindo os jogos do Sub-17. Na tabela da Taça Guanabara, o Botafogo se encontra na primeira colocação com 21 pontos. O segundo colocado é o Vasco com 18 pontos. O terceiro colocado é o Flamengo com 18 pontos. E o quarto colocado é o Fluminense. Adivinha com quantos pontos? Com 18 pontos. Então, partida importante hoje. Caso o Flamengo vença o Botafogo, o Flamengo se iguala em relação ao número de pontos na primeira colocação. Falando sobre o nosso Sub-20, partida importante pela Copa Rio contra o Fluminense, amanhã às 3 horas da tarde. Provavelmente a Fluminense TV ela transmitirá a partida, porque ela transmite sempre os jogos do Sub-20 e como o jogo é fora de casa para o Flamengo, provavelmente tenhamos aí a transmissão. Na tabela da Copa Rio são 2 grupos, né? O grupo A com Botafogo e Vasco como os principais ali do grupo, e no grupo B, Flamengo e Fluminense como os principais, tá? Na colocação da tabela ali do grupo B, que é o grupo do Flamengo, o Resende se encontra com 15 pontos, tá? O Flamengo está ali na terceira colocação com 10 pontos e o Fluminense tem 13 pontos na segunda colocação. Então, caso o Flamengo vença o Fluminense na data de amanhã, o Flamengo já sobe para a segunda colocação, porque o Flamengo tem um saldo de gols maior do que o Fluminense. Então, em relação aos jogos da base, é isso. Boa sorte para a nossa molecada da base. Em relação ao Joshua, né, a gente viu a emoção da família dele no começo do vídeo, né? Com certeza, pai, mãe, irmã, eles foram até o ápice, ao céu naquele momento ali e voltaram para a terra, porque imagina, né? Você tem um filho, você ser rubro-negro e o teu filho no primeiro ato nos profissionais já mete um gol decisivo. Muita emoção e muita gente comparando a idade dele com a idade do Yamal, né? O Yamal que é um baita de um jogador, tá mandando muito bem no Barcelona, mas em relação à idade do Yamal, é a mesma do Joshua. Muitos torcedores falam, né? Pô, mas o jogador é muito novo, não pode ter esse tipo de responsabilidade, nesse peso nas costas. Mas o Joshua é um jogador, já tem mais de 120 gols na base rubro-negra, já fez o seu primeiro gol nos profissionais. Em todas as categorias, sempre foi artilheiro, né? Mesmo sendo aquele cara, o 10 ali do time, não sendo um atacante, centroavante. O Joshua é um camisa 10. Né? A gente procura um substituto para o Arrascaeta, mas por que não dar uma chance para o Joshua? E é isso que o Felipe Luiz ele pretende, né? Dar mais chances a esse jogador que é jogador do Sub-20, mas por enquanto está no profissional do Flamengo, né? Às vezes ele acaba descendo para o Sub-20, mas acaba voltando também para o time do Felipe Luiz, porque ganha muita experiência, ganha confiança. Com esse gol aí, galera, esquece, o moleque já é centrado, já é um moleque calmo, tranquilo. Então existe sim
por parte de muitos torcedores, até por parte de alguns jornalistas, essa comparação com o Yamal. Yamal é um dos principais nomes ali do Barcelona, e por que não o Joshua não poderia ser um substituto ali imediato para o Arrascaeta, já que o jogador faz a mesma função e a gente tem um grave problema de tentar achar um jogador que articule o time do jeito que o Arrascaeta articula. O Joshua na base, eu acompanho o Joshua aí desde o Sub-16, e ele sempre foi esse articulador, esse camisa 10 da base rubro-negra. Então eu acho que não tem problema nenhum da galera comparar o Yamal com o Joshua em relação à idade, não ao futebol, tá? O Yamal é um monstro, já tá ali mostrando há muito tempo para o que veio lá no Barcelona, numa das principais ligas do mundo, né? E o Joshua, ele pode muito bem seguir os mesmos passos do Yamal, tendo oportunidades por parte do Felipe Luiz quando o Arrascaeta não puder jogar. Para mim, é aquele cara para substituir o Arrascaeta quando o Flamengo precisar. Porque calma e tranquilidade, a gente já viu que o menino tem, né? A gente que acompanha ele há muito tempo sabe que o moleque é frio demais, né? Como dizia lá o Marcos Braz, ele é gelo no sangue. E aí eu deixo o questionamento para vocês. Tá errado esse modo de pensar, de colocar um menino tão novo como substituto para o Arrascaeta? Ou vocês acham que sim, vale a pena a gente testar? Até porque o moleque, ele já vem demonstrando na base há muito tempo que tem capacidade de articular o jogo, e a gente precisa de um substituto para o Arrascaeta. Então, sua opinião é muito importante. Por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E é lógico, boa sorte para o Joshua nas próximas partidas. Rapaziada, sobre o mercado da bola, vamos falar duas situações diferentes. Uma é sobre o Pedro e outra é sobre o Jorge Jesus, que foi desligado do Al Hilal. E sobre o Jorge Jesus, lógico que não é sobre o Flamengo, o futuro dele, provavelmente seja em relação à seleção brasileira. Mas vamos começar falando sobre o Pedro. Pedro, que já tinha ali um acordo, né, pré-fixado com a última diretoria, já estava negociando uma renovação de contrato e também uma valorização salarial super justa, porque o jogador tem um salário mediano comparado a outros atletas do elenco do Flamengo e realmente é um dos principais jogadores. A negociação ela ficou estagnada por causa da grave lesão que o Pedro teve. Então, após a sua volta nesse ano, segundo o Vene Casagrande, a staff do jogador já senta com o José Boto para negociar essa extensão de contrato. E lógico, uma valorização salarial, porque o Pedro é diferenciado, entra em campo ali, parece que ele tem um perfume que a bola gosta, né? A bola vem no pé dele e ele também não desperdiça geralmente as oportunidades que ele encontra. Então, essa renovação provavelmente seja até o ano de 2030 ou 2029, como aconteceu com o Gerson. No caso do Gerson foi até o ano de 2030, e sim, merece uma valorização, né? Voltou e voltou com tudo, já meteu 2 gols ali no Corinthians, além de grandes atuações desde a sua volta. Então é super justa essa valorização e com certeza ambas as partes chegarão a um denominador comum, até porque tem clube inglês, o Nottingham Forest, que quer a contratação do jogador, mas não terá essa contratação, só tem a vontade, né? A vontade de ter um jogador que não sairá do Flamengo. Ele está feliz aqui no Flamengo, o Flamengo está feliz com ele e com certeza esse vínculo aí durará por muitos anos. Em relação ao Jorge Jesus, foi demitido do Al Hilal e provavelmente seja o próximo treinador da seleção brasileira. O grande problema, se a gente pode ser sincero aqui para conversar sobre seleção brasileira, são essas prováveis indicações, né? São jogadores que a gente nunca ouviu falar e aparecem na seleção brasileira. Deus sabe o porquê, né? Muitos desconfiam que são indicações de empresários. O Jorge Jesus jamais aceitará esse tipo de condição. Então, a CBF fica meio relutante de contratar o Jorge Jesus, mas é aquilo, né? Acredito eu que o Jorge Jesus daria um jeito na seleção brasileira. Gostaria de saber sua opinião, por favor, sobre seleção brasileira e também sobre essa provável renovação do Pedro até 2030. É isso sobre o mercado da bola, apenas um resumo aqui para a gente debater. Sei que o Jorge Jesus não é mais técnico do Flamengo há muito tempo, mas mora no coração de muitos rubro-negros. Não da maioria, né? Tem alguns rubro-negros chateados com o Jorge Jesus, mas a maioria é muito grata por tudo que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo. E a gente sabe também que o Jorge Jesus está lá em outro patamar por causa também do Flamengo. Então foi uma via de mão dupla, né? Jesus ajudando o Flamengo, Flamengo ajudando o Jorge Jesus.
E falando sobre finanças, o Flamengo conseguiu fechar nesse primeiro trimestre um superávit ali de 30 milhões de reais. E isso é muito importante, até porque geralmente nos começos dos anos, né, o Flamengo não consegue um superávit. Somente dos últimos 5 anos conseguiu em um ano, no primeiro trimestre, na época ali da venda do João Gomes, ter um superávit. E nesse ano também, graças muito à venda do Fabrício Bruno ao Cruzeiro, porque o Flamengo ele recebeu à vista o valor da venda do jogador. Então, ano passado, o Flamengo tinha um superávit de 50 milhões de reais no caixa, né? E agora o Flamengo tem um superávit de 79 milhões de reais, praticamente 30 milhões a mais do que foi na última temporada. E é isso, galera. O Flamengo pretende, com venda de atletas, conseguir em torno de 35 milhões de euros nessa temporada de 2025. Mas a gente sabe que tem o caso do Alcaraz, provavelmente fique na Inglaterra. Tem o caso ali do Wesley, que somente a venda do Wesley com certeza baterá essa meta e ainda sobrará uma grana nos cofres do Flamengo. Então, em relação a finanças, o Flamengo vai bem, obrigado. E vamos partir para cima nessa próxima janela com fome no mercado da bola, porque o Flamengo tem para essa temporada em torno de 160 milhões de reais para gastar. Já gastou um pouquinho desse dinheiro no começo do ano com a contratação do Juninho, mas ainda sobra bastante verba e o Jorginho é um desses jogadores que provavelmente comerão uma boa parte desse valor de contratação, porque o jogador já está mais ou menos acertado verbalmente com o Flamengo, provavelmente não fique no Arsenal e no meio do ano chegue ao rubro-negro para poder encorpar cada vez mais esse time de grandes estrelas. Então é isso sobre as finanças rubro-negras, lembrando que as maiores receitas elas entram no último semestre do ano para o time rubro-negro e para o restante também dos clubes brasileiros, principalmente por causa dos contratos de televisão. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.